Imagine que milhares de vidas sejam salvas da miséria caso uma pessoa morra. Imagine que alguém pudesse acabar com a vida de uma única pessoa e assim usar sua fortuna para encaminhar centenas para uma vida melhor. Isso seria justo? E se essa pessoa morta fosse alguém ruim e egoísta, que não fosse deixar saudade a ninguém? E o dinheiro pudesse ser usado para salvar famílias? Será que o crime seria compensado pelas milhares de boas ações? Todas essas indagações foram feitas pelo personagem principal do livro Crime e Castigo, antes de tomar a decisão de assassinar uma velha agiota. O personagem conclui que uma vida salvaria tantas outras. Seria uma morte contra 100 vidas, em uma matemática que não deixaria dúvidas de que essa seria a coisa certa a se fazer. E assim o personagem comete o crime de homicídio e inicia-se a sua trajetória de tormento, culpa e expiação. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago uma análise do livro Crime e Castigo de Dostoiévski, especialmente nos aspectos que têm relação com o direito. E te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos. A trama de Crime e Castigo se passa em São Petersburgo, na Rússia, no século XIX. A narrativa descreve as ruas, os becos, a situação de penúria e miséria que vivia boa parte da população. O desemprego, as crianças passando fome, os bêbados pela cidade e o ar pesado do inverno, muitas vezes com um tom de melancolia. E página a página você vai sendo invadido por uma sensação de desesperança. Aos poucos nós vamos conhecendo também o que se passa na mente do nosso jovem protagonista assassino chamado Raskolnikov, antes de ter cometido o crime. Quais eram as suas angústias e preocupações? Antes de começar a explicar sobre Raskolnikov e a sequência dos acontecimentos, eu preciso que você tenha em mente que o livro Crime e Castigo não é maniqueísta. Você não deve enquadrar os personagens como do bem ou do mal, mocinho ou bandido. Não! O autor Dostoiévski vai mostrando os personagens como seres humanos. Então, às vezes você sente raiva, às vezes você sente pena, às vezes você sente afeto. Às vezes você se identifica com ele, às vezes não. Procure manter a sua mente aberta e sem apegos a maniqueísmos de bem e mal. Estamos entendidos? Então vamos lá. O nosso jovem protagonista assassino, Raskolnikov, era um jovem na casa de 20 e poucos anos que tinha apenas dinheiro para comer e pagar o aluguel do seu minúsculo quarto. E às vezes nem isso. Mas ele não era alguém de pouca instrução. Pelo contrário, Raskolnikov era estudante de direito e havia parado os estudos, trancado a faculdade, justamente porque estava duro, ele estava com pouco dinheiro. Ele vive um momento financeiro muito difícil e mal tem dinheiro para viver. Aí a sua mãe conta para ele que a irmã dele foi pedida em casamento por um advogado, que ela não gostava, ela não amava aquele advogado, mas ele tinha boa condição financeira e por isso ela aceitou o pedido de casamento para conseguir arrumar a vida. E também porque futuramente o Raskolnikov poderia trabalhar com esse advogado. Aí o Raskolnikov sente muita raiva dessa situação, muita raiva por saber que a sua irmã teria que se sacrificar em um casamento que ela não gostava, alguém que ela não gostava, por causa da família, já que eles estava numa situação financeira tão ruim. Ele sabia que ela não gostava daquele noivo. Aí ele ficou remoendo esses pensamentos sobre a injustiça de alguém ter que perder a sua liberdade por conta de uma situação de pobreza, e ele ficou refletindo sobre essas questões morais, e aí ele terminou formulando uma teoria. A teoria de que as pessoas estariam divididas em dois grupos. A das pessoas comuns e a das pessoas extraordinárias.
As pessoas comuns seriam aquelas que nunca vão fazer algo grandioso na vida. Então a sua existência seria irrelevante e elas estariam subordinadas às leis. Já as pessoas extraordinárias, na cabeça dele, seriam aquelas pouquíssimas pessoas que poderiam fazer coisas que seriam proibidas aos demais, porque elas são mais evoluídas e representam o futuro. E aí ele pensa em alguns exemplos de homens extraordinários, como Newton, Kepler e Napoleão. E ele começa a filosofar sobre como seria se os grandes feitos desses homens só pudessem chegar ao conhecimento da humanidade caso fossem eliminadas sem vidas. Será que eles teriam o direito de passar por cima de certos obstáculos em prol de salvar a humanidade? Eles estariam acima das leis? Será que poderia haver o sacrifício de algumas pessoas comuns que seriam logo apagadas da história em prol de toda a humanidade? Então Raskolnikov começa a refletir obsessivamente sobre essa ideia de que haveria pessoas superiores que teriam o dever de cumprir com o seu projeto de vida e até de matar se fosse preciso, e que algumas pessoas estariam isentas de certas leis da moralidade por terem uma inteligência superior e grandes contribuições que poderiam fazer para o mundo. Raskolnikov se tornou obcecado por essa ideia e chegou até a publicar um artigo defendendo essa teoria. E a teoria começou a ganhar vida prática quando ele conheceu uma velha agiota chamada Aliona. O jovem descreve a agiota como uma mulher má, que cobrava pela agiotagem altos juros por mês. Ela emprestava dinheiro pegando objetos de outra pessoa como garantia, e se essa pessoa tivesse um único dia de atraso no pagamento, a velha tomava a garantia para si. Além disso, Raskolnikov ouve falar que essa mulher, essa agiota, a Aliona, batia na sua irmã mais nova e a tratava como se fosse escrava. Então Raskolnikov decide assassinar a agiota Aliona, com a justificativa de que matá-la seria um serviço para a humanidade. Com essa motivação humanitária, o jovem pega um machado, vai até a casa da agiota e comete o assassinato. Entretanto, logo após o crime, chega, por acaso, justamente a irmã mais nova dela, que flagra a cena. Raskolnikov mata então também a irmã, porque ele não sabia o que fazer, ele ficou assim paralisado e matou a irmã também. Aí ele pegou dinheiro, pegou joias, pegou objetos de valor que estavam na casa e fugiu. Depois disso, o personagem entra em um estado paranoico. Ele é perseguido pela memória do crime. E então começam as alucinações, as febres, os tormentos. Ele oscila momentos de culpa, medo e autojustificativa. Raskolnikov carrega muita culpa, ao mesmo tempo em que ele tenta justificar para si mesmo que ele não cometeu um crime, mas sim fez um favor à sociedade. Algo interessante sobre o livro é que ele coloca o personagem principal diferente daquilo que a sociedade espera de um criminoso. Geralmente a sociedade imagina que quem mata não pode ser um igual. E no livro, Raskolnikov é um igual. Ele era um estudante, era intelectualizado e ainda assim era um criminoso. Ele era estudante de direito que escrevia artigos e, ao mesmo tempo, matou alguém com um machado. E ainda justificou uma ação animalesca e primitiva com um pensamento supostamente racional, de superioridade. Aliás, essa perspectiva de mundo, de que algumas pessoas seriam melhores do que outras, não ficou apenas no livro. Basta olhar para a nossa história mundial e observar as consequências que surgem quando uma pessoa acha que pode subjugar outra por algum argumento de superioridade. Seguindo na narrativa do livro, Raskolnikov sofre de uma mistura de sentimentos que o atordoam. E ele não consegue sequer fazer uso do dinheiro e dos objetos que ele havia furtado da agiota após o crime, porque ele morre de medo de ser descoberto.
Ele acompanha as investigações e aí ele percebe que outro homem estava sendo acusado do crime que ele cometeu. E esse homem chega até mesmo a confessar, devido à enorme pressão do sistema judicial sobre ele. Raskolnikov sente muita culpa, aí ele não suporta mais aguentar sozinho essa situação e decide desabafar e contar o seu crime para Sônia, uma prostituta. O motivo pelo qual ele escolhe Sônia para se abrir sobre o crime é porque ele pensa que ela aceitaria a informação sem tanto choque, já que ela era, enquanto prostituta, uma pecadora e uma pessoa que era desrespeitada pela sociedade. O livro descreve Sônia como uma jovem de 18 anos, pequena, magrinha e muito pobre, cujo pai era desempregado, alcoólatra e que depois ainda vem a falecer, e ela se prostituía para auxiliar no sustento dos irmãos mais novos, já que a madrasta dela não conseguia fazer isso sozinha. Ela se prostituía em sacrifício, por amor aos irmãos mais novos. Em um certo momento, Raskolnikov fala para Sônia que ele não conseguiria se imaginar no lugar dela e que ele não entendia como ela aguentava tudo que ela passava sem pensar em se matar. E daí ela responde que ela jamais conseguiria pensar em se matar porque isso representaria a desgraça dos irmãos mais novos. Ela se prostituía porque ela esperava que assim Deus tivesse piedade e salvasse os seus irmãos da miséria. E aí Raskolnikov, ouvindo tudo isso, ironiza essa situação, dizendo que talvez Deus não exista, afinal, o que é que Deus já fez por ela? E Sônia pensava justamente o oposto. O raciocínio dela era o seguinte: se não existir Deus para dar esperança, em que é que ela se apegaria diante de toda aquela tragédia que era a vida? Pois bem, Raskolnikov confessou o seu crime para Sônia, achando que ela iria super entender ele, e ela ficou horrorizada. Aí primeiro ela tentou entender por que ele tinha feito aquilo. E daí ela perguntou, você matou a agiota por causa do dinheiro? Porque você estava passando fome? E daí ele respondeu que não. Ele falou que ele matou porque ele queria ser um Napoleão. Ele queria ser um Napoleão. E ele concluiu que se o Napoleão precisasse de dinheiro para iniciar a sua carreira e fazer as suas revoluções, e a única saída fosse matar uma velha agiota, Napoleão teria matado. E Raskolnikov argumenta que, na visão dele, ele só matou um piolho inútil e repugnante. E Sônia escuta tudo isso e responde que aquele piolho era um ser humano. E aí, Raskolnikov, escutando tudo isso, confessa que ele pensava a princípio, se Napoleão faria isso ou aquilo. Mas a verdade é que ele sabia que ele não era nenhum Napoleão. Ele não matou a agiota para fazer uma revolução. Ele não matou a agiota para se tornar um benfeitor da humanidade. Na verdade, ele matou a agiota pensando em si mesmo. A princípio ele disse que não era nem propriamente pelo dinheiro, era porque ele formulou esse raciocínio de que pessoas superiores teriam o direito de eliminar pessoas inúteis na sociedade e para esse raciocínio teria valor quem é útil. Era um pensamento utilitarista. Ele se via como superior, ele via a agiota como um piolho e ele pensou que poderia eliminar aquela vida. E agora ele via como ele era covarde e ele admitia que o crime também foi motivado pelo dinheiro, porque assim ele poderia concluir seu curso de direito, iniciar na advocacia e poupar a sua irmã de ter que se casar sem amor. Ao mesmo tempo, pensando um pouco melhor, ele refletiu que ele também podia ter continuado os seus estudos se ele tivesse tido mais afinco de procurar trabalho. A verdade é que ele passava muitos dias fechado no seu quarto, apenas tendo essa ideia obsessiva de que ele poderia matar alguém. Aí Sônia aconselha ele a encarar as consequências do seu crime, aceitar o sofrimento da pena e se redimir por meio dela, se entregar para a polícia, senão ele sofreria por toda a vida. No começo, Raskolnikov não aceita a ideia de se entregar,
Mas após não conseguir mais aguentar todo o fardo que ele carregava, toda a culpa, todas as paranoias que andavam sempre com ele se entrega à polícia. Depois de se entregar para a polícia, Raskolnikov foi processado, julgado e condenado. A sua sentença foi até mais branda do que ele esperava. Apenas 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria, porque contam a seu favor algumas circunstâncias. Ele já havia ajudado pessoas que estavam em situação de miséria, ele tinha bons antecedentes, ele não fez nenhum uso dos objetos ou do dinheiro que ele tinha furtado no crime, ele conseguiu devolver tudo e, por fim, no processo, chegaram à conclusão de que no momento do crime, Raskolnikov não estava em seu perfeito juízo. Então, ele iniciou o cumprimento da pena de trabalhos forçados na Sibéria e, apesar do esgotamento físico, o trabalho dava até uma alegria, porque ele ficava tão cansado que ele dormia extremamente bem à noite. Pensem que antes ele se sentia tão culpado que ele tinha pesadelos terríveis, ele não conseguia nem dormir. Ele também reflete que a comida que ele recebia no campo de trabalhos forçados era melhor do que aquilo que ele comia quando ele era estudante. E no campo de trabalhos forçados da Sibéria, ele também não passava frio, porque ele recebia um uniforme de presidiário com um casaco. Então a prisão não estava sendo tão ruim assim. Ele também ficava espantado por observar os outros presos e perceber como eles amavam a vida. E parecia até que no presídio eles amavam muito mais a vida do que quando estavam livres, porque agora eles conseguiam perceber o valor até de um pequeno raio de sol. E Sônia se muda para a Sibéria para poder visitar Raskolnikov no presídio. Aliás, uma coisa bem interessante, Raskolnikov não era bem quisto pelos outros presos, porque na opinião deles, Raskolnikov seria, digamos assim, colocando em uma linguagem atual, um playboyzinho intelectualoide que se achava. Mas os presos adoravam Sônia, porque como ela sabia ler e escrever, e muitos presos não sabiam, ela escrevia cartas dos presos para seus familiares e levava as cartas no correio. Aqui podemos fazer uma reflexão sobre a diferença entre Raskolnikov, muito mais intelectualizado, mas cujo conhecimento não agregava em nada à vida dos demais, e Sônia, uma mulher muito mais simples, mas que se colocava a serviço do próximo. Sobre seu crime, Raskolnikov já não se sentia mais culpado pela morte da agiota, e sim se arrependia por ter ido se entregar para a polícia. Ele conclui que ele poderia ter aguentado quieto, mas, de todo modo, cumprir a sua pena e recomeçar a vida parecia a melhor solução. Apenas seria uma espécie de expiação para ele se regenerar, aquietar os seus conflitos psicológicos e continuar a própria vida. O livro termina com Raskolnikov na prisão, com a Bíblia de Sônia, sentindo-se feliz porque em alguns anos ele teria um recomeço. E o narrador comenta que o personagem não sabia que a vida nova não seria dada gratuitamente e que ele teria que comprar essa nova vida pagando caro por ela. E o livro termina dizendo que aqui começa já uma nova história, que é a história gradual de renovação de um homem, a história do seu trânsito progressivo de um mundo para o outro, do seu contato com outra realidade nova, mas que a narrativa se encerra aqui. Como eu mencionei no início do vídeo, a história não é maniqueísta. Não temos bem ou mal, e é justamente isso que torna Crime e Castigo um dos grandes clássicos da literatura de todos os tempos. Os personagens trazem a complexidade que é própria dos seres humanos. Raskolnikov tinha muitas incoerências, o que é uma característica humana. Nós também temos as nossas incoerências, embora a gente nem sempre perceba ou admita. Uma curiosidade é que o próprio autor do livro, Dostoiévski,
também foi condenado a passar alguns anos na prisão de trabalhos forçados da Sibéria. Alguns anos antes de escrever Crime e Castigo, ele foi acusado de conspirar contra o czar Nicolau I. Ele chegou a ser condenado à morte e no momento em que estava prestes a ser fuzilado, os oficiais tiraram a venda dos seus olhos e disseram que ele tinha recebido um perdão imperial para ser condenado a cumprir apenas uma pena de trabalhos forçados. Na verdade, o czar já tinha concedido o perdão, mas ele quis que Dostoiévski passasse por esse susto de ser quase morto para ficar ligado na parada. Depois disso, Dostoiévski ficou cerca de 4 ou 5 anos preso em um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Em uma carta que ele escreveu ao seu irmão, ele conta sobre esse episódio do falso fuzilamento e sobre como isso fez ele despertar para a vida. E nessa carta ele reflete que a vida é vida em qualquer lugar. A vida está em nós mesmos e não fora. Ele conta que naquele momento, antes do fuzilamento, ele pensou sobre como ele perdeu tempo com besteiras que não tinham importância nenhuma. E que o objetivo da vida é permanecer sem perder a coragem e sem cair no desânimo. Aconteça o que acontecer, porque a vida é uma dádiva, a vida é uma felicidade e cada minuto poderia ser uma eternidade de felicidade. É com essa mensagem que eu quero encerrar o vídeo de hoje. Após ter sido quase fuzilado e de ter passado anos em um campo de trabalhos forçados, a conclusão de Dostoiévski foi que a vida é uma dádiva em quaisquer circunstâncias. A vida está dentro de nós e não fora. Agradeço a sua companhia até o fim desse vídeo. Te convido novamente a se inscrever no canal e se você quiser dar continuidade aos seus estudos, te convido a assistir a mais conteúdos. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e assistir. Até!